Antônio para vir aqui. Antônio também é de fazer muita raiva, gente. Mas, graças a Deus, parece que aceitou Jesus, né? Glória a Deus. E estenda as mãos para cá. Pode se sentar mesmo. Diga assim, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa o presbítero Antônio. Faz ele instrumento de bênção e abençoa a nossa vida também. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui, de ter essa oportunidade de poder falar do amor de Deus e do que Deus fez na minha vida. Eu e a minha esposa, a gente tivemos que sair no final de semana, porque ela estava de luto por causa da avó que faleceu. E a gente foi para o Mato Grosso e eu senti falta da igreja, senti falta de congregar, de cultuar. Amados, a Bíblia diz em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar. Amados, se você está aqui, agradeça a Deus, se alegre ao Senhor. Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente tem saudade de estar aqui em comunhão com os irmãos. É uma bênção quando a gente pode, se não for motivo de doença, de luto, venha, congregue ao Senhor, porque Deus pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus é poderoso, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Se você quiser me acompanhar, a palavra diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-o aí a disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe das sinagogas, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que ele realizava. Amém? Encurva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, Pai, diante de Ti, Pai, coloca a minha vida, Pai, coloca a vida de cada pessoa que está, Pai. Pai, peço capacidade, Pai, para ministrar a Tua palavra na vida de cada pessoa, Pai. Eis-me aqui, Pai, usa, Pai, em nome de Jesus, que através da Tua palavra, Pai, que pessoas possam ser curadas, libertas nessa noite, Pai, que venha acontecer milagres, sinais e prodígios, Pai, em nome de Jesus. Deus, aquieta o Teu povo, Pai, tudo que é contrário cai por terra em nome de Jesus. Peço somente a Tua presença, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Fala com o Teu povo em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Amados, para a gente começar aqui, a palavra diz que Jesus viu aquela mulher. Ele olhou e viu aquela mulher. E ele chamou aquela mulher até ele. Vem, impondo as mãos nela, disse, seja curada, seja livre da tua enfermidade. Então, se a mulher está livre, é porque ela estava possessa. Tinha algo que fazia aquela mulher estar encurvada. Tinha algo que deixava, que oprimia aquela mulher. E já fazia 18 anos. E quando Jesus fala isso, é um milagre, algo grandioso que aconteceu. Só que as pessoas se indignaram, as pessoas se fecharam. Por que será? Porque tem, em algumas vezes, quase ninguém vai se alegrar com a sua bênção. Somente você e Jesus que vai se alegrar com aquilo que Ele fizer na tua vida. Poucas pessoas vão se alegrar pela tua vitória, pela tua libertação, mas Jesus vai se alegrar. Jesus, Ele veio para libertar. Ele tem poder para nos libertar. Mas por quê? Porque na lei de Moisés, em Êxodo 20, do 8 ao 10, diz que o sábado era um dia para ser guardado, porque os judeus guardavam o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. No modo,
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. E por isso aquele povo se indignou. Mas será que era mais importante fazer o quê? Se indignar ou curar aquela mulher? Que já fazia 18 anos. Se a gente for olhar no Brasil, 18 anos é a idade que a pessoa pode fazer uma CNH. 18 anos é a idade que a pessoa é julgada como adulto. E aquela mulher já fazia 18 anos, estava possessa, que algo travava a vida daquela mulher. Se a gente já pensou, uma pessoa encurvada, como que seria uma pessoa encurvada? Eu estava pesquisando e eu acredito que seria uma pessoa assim, pelas imagens que eu vi. Como que uma pessoa assim, para onde ela consegue olhar? Você já imaginou? Será que era mais importante? Curar aquela mulher ou cumprir a lei? E será que Jesus transgrediu a lei? A gente vai descobrir daqui a pouco. E Deus, ele teve poder. Deus, ele chamou aquela mulher e cura. Por quê? Porque Deus deu poder para ele. A palavra de Deus diz em Atos 10:38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, Deus curava porque ele tinha poder para curar. E hoje, será que Deus tem poder para curar? Será que Deus tem poder para livrar, para libertar pessoas? Eu creio em Deus que Ele continua tendo poder, que Ele é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida, amém? Mas eles se indignaram com Jesus. E hoje, será que se alguém for curado, como será a nossa alegria? Será que a gente vai se indignar ou vamos se alegrar com as pessoas? A Bíblia diz que é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12:15. Mas a gente observa no texto, eu notei algumas coisas e queria começar por um tópico que me chama a atenção. O texto é muito rico em informação, mas eu queria começar pelo sábado. Por que no sábado? Jesus não podia ter curado aquela mulher em qualquer outro dia? Porque em todos os dias o pessoal ia para a sinagoga e orar a Deus. Não poderia ser outro dia? Vamos entender aqui. A Bíblia chama aquela mulher de filha de Abraão. Se ela era filha de Abraão, ela era herdeira das promessas que Deus fez para Abraão. Então ela era herdeira do povo de Deus. Por isso Deus tinha pressa em curar ela. Porque Deus, ele fala que o pão é para os filhos e não para os cachorros, quando ele fala para a mulher. Então ele se apressa porque ela é herdeira das promessas. Mas Jesus fez mais milagres no sábado. Se a gente for olhar aqui, em Marcos 1:21, ele libertou um endemoniado na sinagoga num dia de sábado. Ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre, num dia de sábado, logo após de libertar o endemoniado. Ele curou um paralítico que fazia 38 anos, que estava esperando alguém para levar até o tanque. E ele foi lá e curou no dia de sábado. Mas por que? Jesus transgredia a lei? A gente já vai descobrir. Ele também curou um homem da mão ressequida. Um homem que tinha mão seca. Curou um cego de nascença no sábado. A palavra de Deus de João 9:1. E curou um hidrópico. Lucas 14:1. Hidrópico é um nome diferente, eu não sabia o que é. Eu confesso para vocês, eu fui pesquisar. Hidrópico é uma pessoa que tem um inchaço generalizado, um edema. Ele tinha um inchaço ou na cabeça ou no braço, em algum lugar do corpo. E ele também curou no sábado. Por quê? Tudo no sábado. Será que Jesus era um transgressor da lei? Não. Em Marcos 2:28, de sorte que o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor de todos os dias, amados, para a nossa vida. Ele tem cura, ele tem libertação para nossas vidas todos os dias. Jesus, ele não transgride lei, ele veio para que se cumprisse a lei através dele, amados. Continua crendo nesse Deus, não importa o dia, eu creio que Deus pode curar em qualquer dia. Amém? Agora falamos do Deus Todo-Poderoso, que fez muitos milagres, sinais, prodígios. Agora vamos falar da mulher. Algo que me chamou a atenção, que ela era encurvada. E como eu falei, uma pessoa que é encurvada, ela não olha para frente, ela só olha para o chão.
ela não consegue olhar nos olhos de uma pessoa, ela não consegue olhar para cima, ela olha somente para baixo. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um certo problema, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Aí o pastor ensinou para a gente olhar bem no pau do nariz. Quando você olha no pau do nariz, a pessoa pensa que você está olhando nos olhos, mas você está olhando no pau do nariz das pessoas. Porque você não mostra uma fraqueza. Porque tantas pessoas que é oprimida, ela não consegue olhar nos olhos, não consegue ter algo, porque é oprimida, porque tem medo, tem vergonha. Vergonha. Que medo eu tenho que ter de olhar no olho do irmão, no olho da irmã, no rosto? Que medo? Nenhum. E aquela mulher, ela não tinha propósito, ela só olhava para o chão. Quantos de nós, amados, estamos olhando apenas para o chão? Não consegue olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não consegue olhar para aquele que pode nos curar, não consegue olhar para aquele que pode nos libertar. Quantos de nós, amados? O que o diabo tem oprimido pessoas? Que a pessoa não consegue ver um norte, uma direção, não consegue ver algo para frente, amados. Muitas vezes eu fui uma pessoa dessa, encurvada. Eu não conseguia olhar um norte, uma direção. Eu olhava apenas para o chão. Mas Jesus veio para mudar essa história. Aleluia. Jesus veio para libertar. Glória a Deus. E como Ele começou libertando aquela mulher, Ele pode nos libertar. Se tem alguém aqui, amados, que precisa disso, peça a Deus. Ele é poderoso para fazer. Ele tem milagre, Ele pode mudar a nossa situação. Amém, Jesus. E por que aquela mulher era tão oprimida? A Bíblia diz, falando em João 10:10, fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, certo? Fala do ladrão, mas pode ser aplicado também a Satanás, porque a Bíblia diz em João 8:44 que ele é homicida desde o princípio. Tudo que ele quer matar, destruir, roubar, matar os sonhos, destruir o propósito, destruir tudo aquilo que a pessoa planeja e almeja. Ele quer que a pessoa fique encurvada, olhando para o chão, porque quando a gente se levanta e consegue olhar para frente, a nossa vida flui, a nossa vida muda. Aquilo que era totalmente diferente, Deus começa a transformar, Deus começa a fazer algo, começa a mover, começa a moldar, e ali começa um processo de Deus na nossa vida. Deus começa a nos trabalhar. Talvez a pessoa estava assim curvada, ele vai conseguir até erguer o pescoço e conseguir olhar para Deus, conseguir ouvir a voz dele, conseguir olhar para o Deus que pode mudar a nossa história. Amém? Amados, então creia nesse Deus que é poderoso. E algo que me chama a atenção também, a Bíblia não relata quantos anos tinha aquela mulher. A Bíblia não relata se ela era casada, se ela tinha filhos, como que ela tinha. É o que a gente se pergunta, né? Mas possivelmente não, porque uma pessoa que é encurvada, ela não consegue fluir. Mas depois que Jesus curou e libertou aquela mulher, ela pôde ter um norte, ela pôde ter uma direção, ela pôde olhar para frente e Deus pode mudar a vida dela. A palavra de Deus diz em Lucas 4:18. Vou ler aqui para a gente. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, falando de Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Então Jesus ele veio para libertar os oprimidos, os cativos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor era o ano do perdão de contas, o ano que era perdoado as contas, as dívidas. Deus ele é poderoso, amados. Ele pode mudar a nossa situação a qualquer momento, porque Ele veio para isso. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, como está em João 10:10 no finalzinho. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Deus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Mas para a gente continuar a nossa mensagem, depois que a gente descobriu aquela mulher curvada, Deus liberta ela. E para que Deus liberta? Você já se perguntou? Ele diz lá que depois que a mulher foi liberta, ela glorificou
a Deus. Ela glorificava o Senhor. Será que é só para glorificar o Senhor? Não. Quando Deus nos liberta, é para libertar pessoas também. É para usar a nossa vida para libertar pessoas também. A Bíblia relata no Evangelho de Lucas 8:26, fala de um endemoniado chamado Gadareno. Ele era possuído por uma legião de demônios. E Jesus chega, expulsa os demônios daquele homem, liberta ele e diz para ele, e ele fala assim: Jesus, deixa eu estar contigo. E Jesus fala para ele: não, vai e prega o Evangelho para os seus parentes, para todo lugar que você for. Então Jesus nos liberta para que a gente possa pregar o Evangelho, para levar libertação às pessoas, aos cativos, aos oprimidos. Por isso que Deus nos liberta. Você já se perguntou: por que eu estou aqui hoje? Se eu passo problemas, se eu passo dificuldades, se eu passo luta. E Jesus falou que a gente ia passar por tudo isso. Você já se perguntou por que Deus insiste tanto com você? Talvez eu e você já era para termos morrido, como Deus já me livrou muitas vezes da morte, e eu creio que livrou muitas pessoas aqui. Você já se perguntou por quê? Porque Ele sabe que o dia que você se libertar, que você se levantar, você vai libertar outras pessoas. Porque tem pessoas que eu, o pastor, outras pessoas não conseguem alcançar, mas você consegue. Você tem um parente que você pode alcançar. Você tem um irmão, você tem um tio, você tem alguém que só você tem acesso àquela pessoa, para libertar aquela pessoa. Amados, creia nesse Deus que é poderoso, que pode te libertar, que depois que Ele te libertar, Ele vai usar a tua vida, se você permitir assim. Então, aqui vemos que Deus, Ele curava no sábado, que a mulher é curvada, que Ele nos curou e nos libertou para que possamos curar e libertar pessoas também. E eu quero compartilhar algo. Uma experiência que eu estive lá no Mato Grosso. Eu nunca tinha saído de São Miguel, tinha andado um pouquinho por Rondônia, mas nunca tinha saído do estado. E a gente foi para lá num dia de luto. É algo triste, é algo que a gente não espera, mas que todos nós vamos passar um dia. Isso é o ciclo da vida. E a gente chegou lá, foi uma viagem bem desgastante, bem cansativa. E a gente chegou lá e os parentes da minha esposa são um pessoal bem religioso. E a gente ficou lá um pouco no velório, saímos porque a gente estava cansado também. Eu tinha dirigido quase a noite inteira. Aí a gente saiu num lugar para comprar algo para a gente comer. E quando a gente voltou, estava tendo uma reza deles lá, da religião, e Deus falou assim no meu coração: prepara uma palavra. Eu falei: mas Senhor, aqui? Como que eu vou preparar a palavra? E Deus trouxe a palavra no coração. E acabou aquele momento, a gente foi ao cemitério, aí a gente chegou lá, teve a outra reza deles também, e Deus falou para mim: fica preparado. Aí meu sogro olhou para mim e falou assim: você quer falar algo? Eu olhei assim, e eu respondi assim: o senhor quer que eu fale algo? Ele falou: quero. Então pede a permissão dos irmãos do Senhor, que eu vou dizer algo. E eu proclamei a palavra por uns 5 minutos naquele lugar. Amados, Deus Ele vai nos levar em lugares para a gente falar do amor dEle. Aleluia. Ele vai nos usar. Ele vai se cumprir porque Ele me libertou. Como Ele libertou o Gadareno e mandou falar para os parentes. Ele me libertou. A palavra de Deus diz em Marcos 16, no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não foi em outro país, mas foi em outro estado. Mas eu creio que aonde Deus me levar é para pregar o Evangelho dele. É para falar do Deus que pode curar. É para falar do Deus que sara. É para falar do Deus que consola. No Deus que ama. No Deus que é todo poderoso. Glória a Deus. Então creia isso para a sua vida. Deus vai te levar em lugares para você falar do amor dele. Talvez o inimigo vai falar na sua mente: não fala não. Você vai falar aqui no meio de todo mundo, fica com vergonha. Mas tudo é para a honra e glória dele. Quando Ele nos liberta, é para glorificar o nome dele. É para falar que Ele é poderoso, irmão. É isso que Ele nos liberta. A Bíblia
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. E se o Filho, Jesus Cristo de Nazaré, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Ele tem poder, amado. Ele quer isso para a nossa vida. Glória a Deus. Ele quer isso para nós, amados. Eu creio. E a gente se pergunta aqui, aquela mulher, ela estava possessa de uma enfermidade. Então havia uma possessão. A Bíblia diz. Será como que aquela mulher chegou a ser possessa? A Bíblia não fala. Fala que ela estava há 18 anos enferma, mas não fala como que a entidade adentrou na vida dela. Algo interessante, algo para a gente meditar. Será que aquela mulher tinha algum pecado? Será que ela tinha falado algo? Será que ela tinha feito algo? Ela não tinha perdoado alguém? O que será que aconteceu? Eu me lembro que me perguntava. E Deus trouxe algo no meu coração que eu não lembrava mais. De quando eu era criança, na minha infância. Eu sempre tive uma infância muito difícil na situação financeira. Eu não tinha meus pais junto. E sempre era difícil. E eu morava na casa da minha avó. E do lado da casa da minha avó tinha a casa do meu tio. Era uns 150 metros mais ou menos. Aí tinha uma escolinha. E naquela escolinha eles fizeram um palco de rodeio. E eu ia para lá. Quando tinha festa, criança. Mas eu não ia para festejar, porque a criança só sabe brincar, não sabe festejar. E também nem deve, né? Esse lugar ruim para levar os filhos. E como a dificuldade era grande, não tinha falta de alimento, mas a gente não tinha água. E eu ia catar latinhas. Eu ia pegar, encher aquele sacão de latinha. Não sei se alguém aqui jamais catou, mas eu ia catar latinha nas festas. E encher aqueles 5, 6 sacão de latinha, depois ir embora e ficava amassando o pé assim. Era um trabalho desgastante, difícil para uma criança, mas era prazeroso, porque quando eu vendia lá, há 20 anos atrás, dava 40, 50 reais, era um dinheirinho até bom para a gente viver. Mas eu sempre fui fominha de bola. E um dia eu fui com meu primo na casa do meu tio jogar bola, e só estava eu e ele lá. E tinha uma muretinha e tinha uma porta aberta. E nós estávamos com a bola lá, tap na muretinha. Aí eu parei de chutar e fui chutar. Ele chutou a bola, passou direto, foi direto na estante, tinha um hack lá dentro. Quebrou o vidro do hack. E ele partiu embora, acelerou nas canelas. E eu também, para minha casa, né? Ia ficar fazendo o que lá sozinho. E ele contou para minha tia que disse que tinha sido eu que tinha quebrado o hack. E por aqueles dias tinha tido uma festa, e eu estava com um monte de latinha juntada lá, aquele montão. Aí eu lembro até hoje. Aí passou o comprador, que no sítio você só conseguia vender quando passava o comprador para você vender. E eu peguei aquelas latinhas e fui vender. E o cara passou lá na casa do meu tio. Aí eu carreguei lá da casa da minha avó, uns 150 metros, com um monte de bagulheiro, uns 5 sacos, para vender para aquele cara. E quando eu vendi aquela latinha, minha mãe falou assim: aqui está o dinheiro para pagar o vidro do hack. E aquilo me arrebentou no meio. Eu quase chorei. Foram quantos dias eu catando latinha para mim juntar meu dinheirinho para me comprar a bola, que a minha bola já tinha furado, eu tinha que comprar outra, né? E aquilo me arrebentou por dentro. E eu fiquei, Senhor, e fiquei bravo com a minha mãe e fui embora empurrado para casa. E eu orava ao Senhor. E Deus falou assim: perdoa sua tia. Eu falei: Senhor, mas eu estava certo. Ela catou meu dinheiro, eu era criança. Perdoa sua tia. E eu perdoei. Talvez aquela mulher tinha acontecido algo na vida dela. Algo que tinha machucado ela. Algo que tinha dado liberdade para o diabo tocar na vida dela. Será que tem algo na nossa vida, amados, que está se passando? Algo que o diabo tem te dado autoridade para tocar na nossa vida? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque o diabo não consegue tocar naquele que está em pé, naquele que está em Cristo Jesus, naquele que ora, naquele que jejua, naquele que persevera, naquele que lê a palavra. Ele não consegue tocar. Ele pode até tentar, mas ele não toca. Será que tem algo, amados, na nossa vida? E aquilo eu fiquei muito triste. Aí tinha sobrado um monte de saco. Eu não gostava de fogos de artifício, eu tinha muito medo. Aí começava a estourar aquele tempo, eu corria, tampava os ouvidos e escondia se tivesse lugar para esconder. Aí eu catei um monte daqueles trem e levei para casa.
Estou lá brincando com aquele trem. E minha mãe catou aquele monte de fogo de artifício. Ela tinha um fogão a lenha, que ela cozinhava feijão, e jogou tudo lá dentro do fogão a lenha. E acho que tinha uns daquele que não tinha estourado, não. Imagina. Daqui a pouco começou. Pum, 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 pum. E minha mãe saiu correndo. Capa da fria, ainda me sobrou um cacete. Além de bravo, perdeu o dinheiro, ainda levou um cacete, né? Mas, amados, a gente lembra isso hoje do risada, mas foi algo que machucou. Já foi algo que deu legalidade para Satanás entrar na minha vida. A gente sorri. Quando eu lembrei, eu estava orando ao Senhor, eu quase chorei da risada. Depois eu pedi perdão para Jesus e voltei a orar de novo. Mas tinha algo, amados, algo aconteceu para aquela mulher estar possessa. 18 anos, ele dá 6.574 dias e meio, 216 meses, aquela mulher estava possessa, aquela mulher estava encurvada, Satanás que mandava nela. Esse tempo todo, será quanto tempo o povo de Deus vai ficar cativo, encurvado para Satanás? É só clamar esse Deus, amados. É só clamar Ele que é poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem um milagre para a nossa vida. Ele tem algo grandioso. Talvez aquilo que a gente pensa, que a gente pede é pouco para esse Deus que é grandioso. É pouco para o Deus que pode fazer tudo. É pouco para o Deus do impossível. Se a gente pegar aqui a palavra de Lucas 1,37, que para Deus não há impossível, sobre todas as suas promessas. Se você olhar assim, é uma palavra, se a gente falar do jeito que eu falei aqui, parece ser uma palavra sem sentido, certo? Impossível a gente glorifica. A gente sabe que possível é quando a pessoa tem uma conta, vai chegar no final do mês, ela vai receber e vai ter o dinheiro para suprir aquela necessidade. A gente sabe que possível é quando a pessoa está com dor de cabeça, ela vai lá, toma uma dipirona, algo assim, e aquilo é possível, aquilo é possível. E o impossível? O impossível é que quando a conta é 10 mil, você recebe 1.000. E você confia no Deus que pode todas as coisas. O impossível é quando o médico fala, você tem 3 meses de vida, não tem remedinho, é só joelho, e Deus vai lá e cura. Deus vai lá e toca em você. Deus cura do câncer. Esse é o impossível de Deus. O impossível é quando o casamento está jogado, acabado, com o esposo, a esposa está na casa mala pronta para ir embora. E você ora, Deus, o Senhor não me deu um casamento para se perder. O Senhor não me deu algo. E no outro dia a pessoa, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vou mais embora, porque esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que faz milagre, irmãos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que pode mudar a nossa vida. Será qual é impossível que tem alguém passando aqui? Será que essa luta é maior do que Cristo? Será que a conta é maior? Será que as brigas no casamento é maior? Eu acredito que não, porque meu Deus, Ele pode todas as coisas. Filipenses 4:3, tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus, que é o Deus poderoso, o Deus de milagre. Eu convido você a confiar nesse Deus, a confiar no Deus do impossível. A enfermidade, Salmo 103:3, Ele que perdoa as iniquidades e sara todas as enfermidades. É cura. 1 Pedro 2,24, Ele diz que Ele levou no madeiro da cruz todas as enfermidades. Ele já curou, amados. É provisão financeira. Isaías 1,19, se quiseres desenvolver, como Ele diz, melhor nessa terra. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória por Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É os filhos, Salmo 127,3, diz que os filhos são herança do Senhor. Coloca diante do Senhor, porque o Deus que curou aquela mulher, Ele pode, porque ela era filho de Abraão, herdeira das promessas, e nós somos filhos de Deus, herdeiro, e Ele tem promessa para a nossa vida. 1 João 2,25, eu acho que é a melhor, a maior promessa dele, e a promessa é esta: a vida eterna em Cristo Jesus. Mesmo que você possa passar por lutas, tribulações, por algo grande, a promessa de Deus na nossa vida. Essa é a promessa que Ele tem. Mas até quanto tempo pessoas vão ver encurvadas,
olhando somente para o chão, sem rumo, sem norte, sem direção. Até quanto tempo as pessoas vão decidir: Senhor, eu quero algo novo para a minha vida, eu quero algo grandioso, eu quero viver o teu sobrenatural, Senhor, eu quero minha família unida, Pai, eu quero, Pai, uma provisão do alto dos céus. Eu não aguento mais, Senhor, viver nessa vida. Clame a Ele, amados, busque a Ele, que Ele pode todas as coisas. Continua acreditando, amados, não desista. Lá no céu não tem espaço para perdedor, só para vencedor. E em todas as coisas Ele nos fez mais que vencedor, porque Ele nos amou. Romanos 8,7 diz isso, amados. Continua crendo no seu milagre. Está difícil, mas eu creio no Deus do milagre. Está difícil, eu creio no Deus da provisão. Está difícil, eu creio no Deus que pode mudar meu casamento. Estou oprimido, eu creio no Deus que pode me libertar, que Ele pode todas as coisas, amados. É só crer, meus amados. É só crer. Talvez aquela mulher chegou lá sem perspectiva nenhuma. Era um sábado, era um dia que não podia curar pela lei de Moisés. E ela chegou lá: vou escutar aqui a palavra, vou pegar o ensinamento para mim e vou embora. Mas tinha alguém lá. O Deus Todo-Poderoso estava lá. O Filho do Homem estava lá. E mudou a história daquela mulher. Talvez você veio hoje aqui desanimado, desamparado, sem direção, sem norte, sem rumo, olhando para o chão. E Deus fala para você: eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo para mudar a sua vida. Eu posso mudar o que você está vivendo. Basta você vir a mim. A palavra de Deus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Talvez você chegou aqui só cansado. Foi uma semana exausta. Foi algo difícil no trabalho. Mas talvez você chegou cansado de viver uma vida medíocre, de não viver o propósito de Deus para a sua vida, chegou aqui dando murro em ponto de faca. Mas Deus tem poder para curar. A Amazônia pergunta para mim e para você: como está a nossa vida? Como estamos, amados? É uma pergunta que temos que fazer todos os dias. Se estamos olhando para baixo ou estamos olhando para cima, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido você a se colocar de pé. Eu queria orar, amados, por pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão sem norte, que não conseguem olhar além do passo dela, que estão assim, encurvadas, olhando para baixo. Eu quero orar por pessoas que precisam de um milagre, de uma direção de Deus, que precisam de uma provisão, de uma cura. Hoje, amados, não é um sábado. E mesmo que fosse sábado, Deus desceria para curar pessoas essa noite. Porque Ele é poderoso, porque a palavra dele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio. A palavra dele diz, amados, e eu creio na palavra dele. Eu creio que tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Convido você a fechar os olhos. Eu quero orar, amados, pela tua vida. Orar para Deus te dar um norte, uma direção. Orar para Deus tocar na sua vida, amados. Para Deus te libertar de todo mal, de todo pedido, de toda opressão. Mas a pessoa fala assim: mas eu não tenho isso. Glória a Deus. Porque eu também achava que não. Mas a partir do momento que eu orei, que eu liberei perdão para mim, Deus tocou na minha vida e as coisas mudaram. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Pai, diante de Ti eu coloco cada pessoa que aqui está, Pai. Cada pessoa que está cativa, Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa que não consegue enxergar além do próprio passo, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero pedir o Senhor tocando agora, Pai. Quero repreender todo o agir de Satanás contra essas vidas, em nome de Jesus.
Deus Santo, eu peço a tua unção, o teu poder toque em vidas agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, tudo aquilo que oprime as pessoas, estou repreendendo em nome de Jesus, estou mandando embora agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que trabalha contra o casamento, contra a vida financeira, tudo aquilo que traz enfermidade, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Toda a gente de Satanás agora cai por terra em nome de Jesus. Tudo que foi mandado, que foi pago contra vidas aqui, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Toda palavra lançada para que a pessoa não ia ser feliz, que ela não ia ser nada, não ia ser ninguém, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora cai por terra. Senhor, toca em vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, toca agora, cura, Pai. O Senhor conhece o profundo e o escondido, Senhor. Toca, Pai, em cada pessoa em nome de Jesus. Deus Santo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu quero convidar pessoas aqui que querem ser orado por oração, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa mudar. Tem pessoas aqui que estão oprimidas por Satanás. Tem pessoas aqui que não conseguem enxergar nem do próprio passo. Vem aqui que eu quero orar por você. Vamos impor as mãos e Deus vai tocar na sua vida. E Deus vai curar.